Amados irmãos, quarta-feira, dia 28, estamos iniciando o nosso culto com muita alegria no coração por estar podendo falar aos irmãos. Ainda nesse regime de isolamento social, aguardando a renovação das coisas e a gente poder estar reunido ainda, vamos aguardar um pouco. No próximo sábado, dia 31, nós temos uma data significativa para o cristianismo contemporâneo, que é a data comemorativa da Reforma Protestante, né? 31 de outubro de 1517, o desafio do debate teológico que acabou iniciando um movimento que tornou-se forte, tornou-se amplo e marcou a caminhada cristã. Devemos louvar a Deus pelas igrejas fiéis à palavra, igrejas que se mantêm cumpridoras de que o justo viverá pela fé, da fé, né? Deus nos abençoe e nos dê uma caminhada corajosa, né? Sem que nos afastemos desse postulado absolutamente necessário. Nós vamos, como sempre fazemos, passar para o pastor Carlos Eduardo, a fim de que ele passe as informações. Estamos caminhando e domingo teremos a ceia pela manhã, de modo que faz bem ouvir esses avisos da parte dele. Com a palavra, pastor Carlos Eduardo. Retomamos as nossas atividades presenciais. Você que esteve aqui na nossa igreja já percebeu que o nosso local está pronto, está adequado para recebê-lo com segurança, minimizando a possibilidade do contágio da Covid-19. Porém, para que você esteja aqui, se faz necessário a inscrição prévia. Então, para participar dos nossos cultos, você tem que se inscrever neste número que está aparecendo aí agora na sua tela. Você pode usar o telefone ou o aplicativo do WhatsApp para fazer a sua inscrição e de forma presencial prestar o seu culto ao Senhor. Tenho agora um recado importante para você que tem mais de 60 anos de idade. Eu sei que você quer vir na igreja, mas então não há problema, você não está proibido, não existe uma proibição para que você participe do culto. Existe sim uma recomendação. Todas aquelas pessoas com menos de 12 anos, maiores de 60 anos, ou com algum tipo de doença crônica, que já passou por algum transplante, algum outro tipo de enfermidade mais séria, compõem este grupo de risco que é recomendado não se exporem caso não seja extremamente necessário. Então, por isso é que a nossa igreja tem tomado esse cuidado de recomendar a você a não vir ao culto, mas de forma alguma você está sendo proibido, impedido de participar do programa. Caso você queira estar conosco, você também terá que fazer a sua inscrição neste número aí, informando o seu nome completo, o seu telefone, que são os dados comuns que pedimos
para todos aqueles que estejam presentes aqui, inclusive para a equipe que participa, que é equipe de apoio, equipe de culto, com o objetivo de nos resguardarmos mais ainda e de nos estarmos da melhor maneira possível, minimizando os riscos de contágio da Covid-19. Então, esperamos você no próximo domingo para juntos prestarmos presencialmente e de forma online o nosso culto ao nosso Deus. Aguardo você. Retomando então, meus amados, vamos nos dirigir a Deus em oração e vamos acompanhar o irmão Emídio da Silva Neto nos dirigindo a Deus em oração nesse começo de culto. Oremos com o irmão Emídio. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia que nos concedeste. Agora, quando estamos na Tua casa de oração, Senhor, abençoa o culto desta noite, abençoa a cada um que estão assistindo, entra nos lares dos Teus servos, Senhor, e que Tu possa abençoar cada um, Senhor. Abençoa, Senhor, o culto e aquele que vai trazer a mensagem, abençoa o Teu ungido da Tua igreja, Senhor, que possa trazer, Senhor, a Tua palavra através dos nossos corações, Senhor. Ó Deus, abençoa cada um desta noite. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, nesta noite, nos chama a atenção no início desse culto para a seguinte palavra que leremos duas vezes. Servi ao Senhor com alegria, foi Ele que nos fez e somos dele. Texto do Salmo 100, versos 2 e 3. Novamente, servi ao Senhor com alegria, foi Ele quem nos fez e somos dele. Com essa verdade em nosso coração, em nossa vida, cantemos Aclame ao Senhor. Cantemos com alegria. Maravilhas de teu amor.
te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Não sei se me alegro ou choro. Não sei se eu choro ou me alegro. Nas coisas que eu tive que passar, o deserto me fez chorar, mas meu Deus me fez chegar até aqui. Não sei se me alegro ou choro. Não sei se eu choro ou me alegro. A tempestade forte me pegou, mas meu Deus me levantou e por isso estou aqui. O meu Deus é forte e temível, não falha. O seu grande amor ultrapassa as linhas do inimigo pra me resgatar. O meu Deus resgata o soldado ferido,
Boa noite, irmãos. Vamos orar? Querido Deus, que privilégio, Senhor, é participar desse momento aqui, onde vamos participar do dízimos e ofertas e das nossas vidas, Senhor, entregar as nossas vidas no seu altar. Somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor não tem nos deixado nos faltar nada e para ajudar, Senhor, na Tua obra, Senhor, no Teu sustento da Tua casa, Senhor. Obrigado por tudo, obrigado pelo Seu grande amor, obrigado pelo Seu cuidado até aqui conosco, Senhor. Mas nesse momento, Senhor, eu venho também te pedir que o Senhor também esteja com aquelas pessoas que vão cuidar desse dinheiro, que o Senhor possa estar abençoando a cada um deles ali naquele momento, Senhor. Também venho te pedir, Senhor, por essas pessoas que estão passando por momentos difíceis, Senhor, de financeiro, de enfermidade também. E que se algum irmão da nossa igreja estiver passando por momentos de financeiro, que o Senhor possa também suprir, Senhor, a cada um deles, Senhor. Sabemos que ficamos tristes quando não podemos fazer parte nesse momento de dizimar e te ofertar, Senhor. Mas que o Senhor esteja suprindo a cada um deles, Senhor, e que eles possam passar por esse momento e que eles voltem a ter alegria, Senhor, no coração, de participar desse momento com alegria no coração, Senhor. Te pedimos também pela Tua igreja, em especial pela Igreja PIB em Jacarepaguá. Abençoa Pastor Elias e sua família, Senhor. Continua nos abençoando nesse culto, Senhor, que o Senhor possa abrir nossos corações para nós aprendermos melhor a Tua palavra e continuar nos abençoando a cada dia nesse momento que estamos passando dessa pandemia, Senhor. Cuida, Senhor, de cada um de nós, Senhor. Continua nos abençoando, continua nos guardando, Senhor. É isso tudo que te peço, te agradeço no nome precioso de Jesus. Amém. Temos o prazer de trazer para os irmãos, pela última vez desse ano de penúltima vez, o pastor Edson Fernandes Távora. Ele volta em dezembro. Ele está dando continuidade ao estudo na carta de Paulo à igreja de Corinto, a primeira carta. Então, com muito prazer, acompanhemos a meditação bíblica a partir da palavra do pastor Edson Fernandes Távora, a quem passo a palavra. Graça e paz, amados irmãos, em Cristo Jesus. Vamos dar prosseguimento aos estudos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, este quarto estudo agora, baseado em 1 Coríntios 3, de 1 a 7, e depois, verso 18 a 23. Vamos orar. Santo Deus, Pai eterno, nós te agradecemos pela Tua presença maravilhosa em nossas vidas. Te agradecemos pela Tua igreja e por esse momento aqui em culto, em estudo, em oração diante de Ti. Te pedimos que o Senhor possa estar abençoando a cada coração nesta hora. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Usa este momento, dá-nos a Tua direção, com perdão dos nossos pecados e em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, poderíamos intitular esse estudo: o que é servir a Deus de maneira sábia, madura e espiritual. Vamos ler então aqui 1 Coríntios 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Apolo, e outro, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Que é Apolo, que é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um.
Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Agora, versículo 18. Ninguém se engane a si mesmo, se alguém dentre vós se tem por sábio, neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém. A carta de Paulo, esta carta, 1 aos Coríntios, ela tem 16 capítulos. Os 4 primeiros capítulos é uma resposta do apóstolo Paulo às informações que ele obteve dos da família de Cloé. Família de Cloé, uma senhora de projeção na sociedade, ela tinha escravos convertidos, e esses escravos, ao retornarem de Corinto a Éfeso, trouxeram informações nada boas da igreja. Paulo, então, escreve essa carta, respondendo a essas informações. Ele inicia a carta agradecendo a Deus pela posição da igreja em Cristo. Mas, imediatamente após, põe à tona as informações acerca dos problemas que lá estavam acontecendo, fazendo uma oscilação de contraste entre a posição da igreja em Cristo e a situação ruim que lá se encontrava, a situação atual que ela estava acontecendo. A partir do capítulo 2, Paulo levanta o problema de se estribar na sabedoria humana, que essa sabedoria que causa o orgulho, as contendas, os partidos que estavam lá acontecendo. A confiança na capacidade da razão humana se desdobra na competição entre obreiros na igreja. A confiança na sabedoria humana estava causando divisões na igreja. Esse tipo de sabedoria estava causando desprezo ao apóstolo Paulo, como um líder fraco. Os de Corinto precisavam entender que esses dois mundos, da visão secular, da visão filosófica em que viviam, não tinha a mesma lógica do mundo espiritual, da lógica espiritual em Cristo. Os crentes deveriam escolher sob qual lógica deveriam servir a Deus. Vamos aqui mostrar um quadro para ilustrar esta oscilação de pensamento do apóstolo dentro da literatura, do texto bíblico. Veja o quadro de oscilação de pensamento entre a posição espiritual e o alerta de exortação. Posição espiritual, comportamento atual, posição espiritual novamente, comportamento atual novamente. Uma análise da estrutura literária, os capítulos 1, 2 e 3, que estão nos blocos textuais aqui na primeira coluna, mostra como o apóstolo Paulo escreveu para persuadir a liderança da igreja a decidir por deixar esse comportamento de escolher servir de modo sábio e escolher servir de modo sábio, maduro e espiritual entre os irmãos. Paulo, então, vai escrever usando uma retórica literária notável. Podemos ilustrar nesse quadro que oscila progressivamente entre a posição espiritual do crente e o comportamento atual do relacionamento deles. Paulo começa agradecendo a Deus e depois contrasta com essa posição ruim da igreja. Veja aqui nesse outro quadro o trecho do capítulo 1, verso 1 a 9, do nosso primeiro estudo. Paulo começa a carta agradecendo a Deus a posição espiritual, a riqueza, a santificação em Cristo, a riqueza do conhecimento espiritual,
e a comunhão, a koinonia com Cristo. Versículo 2 ele diz: a igreja de Deus está em Corinto aos santificados em Cristo Jesus. Versículo 5: sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em todo conhecimento. No versículo 9: fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de Cristo. No nosso segundo estudo, versículos 1:10 a 2:5, Paulo faz o alerta da situação atual entre irmãos, falando de divisões e contendas, versículo 10 e 11. Rogo-vos que não haja entre vós divisões. Fui informado de que há contendas entre vós. No nosso terceiro estudo, essa faixa em azul novamente Paulo retoma a posição espiritual da igreja, dos crentes que se converteram a Cristo. Vejam aqui no versículo 6 e 16. Entretanto, expomos sabedoria entre os maduros, chamando os crentes de Corinto de maduros espirituais. E no versículo 16, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito porque eles são loucura. Nós, porém, esse nós aqui, nós, porém, temos a mente de Cristo. Esse nós mostra que Paulo confere aos crentes de Corinto a mente de Cristo. E hoje aqui, no estudo de hoje, versículo 1 e 3 do capítulo 3, Paulo retoma a situação ruim da igreja, as informações de comportamento inadequado dos crentes de Corinto, alertando sobre o comportamento de ciúmes entre a liderança da igreja, fazendo mais um contraponto da posição da igreja em Cristo com o comportamento deles. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? Temos um gráfico aqui que mostra a posição em Cristo e a situação da igreja. Capítulo 1, o elogio, depois o contraponto, partidos e contendas. Depois ele retoma o assunto da posição espiritual da igreja em Cristo, de maduros e a mente de Cristo. E depois ele retoma o tema da situação da igreja, incluindo os ciúmes. Estavam servindo com ciúmes, os crentes em Corinto estavam servindo no trabalho de Deus, mas com ciúmes entre eles. Paulo faz uma dupla oscilação de pensamento, entre elogio e, em seguida, o alerta exortativo. Nessa oscilação entre a posição espiritual do salvo e o contraponto da situação atual em Corinto, o apóstolo entra nas realidades da natureza humana. Veja aqui esse quadro, entrando aí no segundo capítulo da mensagem, do estudo. Se voltarmos no capítulo 2, no versículo 14 e 15, veremos que Paulo introduz duas características da natureza do ser humano. No capítulo 3, ele acrescenta a terceira, a natureza carnal. Paulo quer conscientizá-los que possuem a natureza espiritual em Cristo, mas estão optando por agirem e pensarem de acordo com a natureza simplesmente metafísica. E, pior, de acordo com a natureza carnal, fraca, que possuem como seres humanos. Paulo usa 3 palavras gregas para descrever a natureza do ser humano. Ele mostra onde eles realmente estão. No versículo 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura. Aqui, homem natural, no grego, é homem psiquikos, que significa a natureza do intelecto limitado humano. A lógica humana não alcança a lógica do Evangelho de Cristo. No versículo 15, diz, porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Aqui, homem espiritual, no grego, é o homem pneumatikos, ou pneumatikos. O crente dirigido pela verdadeira sabedoria de Deus discerne e julga a maneira sábia de servir a Deus. E no capítulo 3, no versículo 1, Paulo inclui o termo, a expressão, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais,
Aqui Paulo introduz a palavra sarquinós, significa a natureza espiritualmente mais fraca do ser humano, mas não pecaminosa em si mesma. Uma coisa é a natureza fraca, outra coisa é dar lugar a ela. É ser servo da carne, ser dominado por ela. Essa diferença entre ser carne e estar dominado pela carne só pode ser verificada no idioma original grego, que Paulo escreveu. Vamos ler aqui o capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, assim como a carnais, sarquinós, como a criancinhas em Cristo. Só que no versículo 2 e no versículo 3, o sufixo aqui é diferente. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda sois, não podeis suportá-lo. Nem ainda podeis, porque ainda sois sarquicói, carnais. Então, a gente vê que aqui o sufixo é diferente, usado no versículo 1 e no versículo 2 e 3. No versículo 1, sarquinós significa feito de carne, traduz-se como feito de carne, natureza fraca do ser humano. E no versículos 2 e 3, ele usa sarquicói, ou ser sarquicói. O sufixo aqui é diferente, caracterizado pela carne. Uma coisa é ser feito pela carne, outra coisa é ser caracterizado pela carne. Uma coisa é a natureza fraca do ser humano, outra coisa é praticar o fruto dessa natureza fraca, que são ciúmes, contenda, desunião e muitas igrejas costumam se falar panelinhas. Sarquinós e sarquicoi têm a mesma raiz, mas os sufixos são diferentes. Os comentaristas dizem que esses sufixos diferentes indicam que no versículo 1, quando Paulo usa o sufixo inós, está se referindo à natureza que todo ser humano possui. Mas nos versículos 2 e 3, quando Paulo usa o sufixo ikoi, ele quer dizer que os de Corinto estão caracterizados pela carne, a natureza mais fraca do ser humano. Eles julgavam o apóstolo Paulo como fraco, no entanto, eles é que estavam sendo fracos. A fraqueza para os homens é poder para Deus, enquanto o poder dos homens é fraqueza para Deus. Paulo quer dizer que os obreiros em Corinto são feitos de carne, mas não precisam ser dominados pela carne. O objetivo de Paulo é fazer com que eles deixem essa forma de pensar e esse tipo de comportamento para decidir andar como homem espiritual em Cristo. Precisam entender o que é ser líder sábio, maduro e espiritual na obra de Deus. Pensavam que eram sábios, maduros e espirituais, mas estavam servindo a Deus com ciúmes entre eles. A Bíblia, nossa palavra de Deus, está repleta de exemplos acerca de ciúmes e o mal que decorre desta obra da carne. Caim e Abel, por exemplo, Caim matou seu irmão Abel por ciúme e inveja. Esse primeiro pecado entre irmãos, e detalhe, primeiro pecado foi entre irmãos e no serviço de Deus. Ciúme levou os religiosos judeus a quererem acabar com Jesus. O medo que eles tiveram de Jesus tirar o lugar de destaque deles levou-os a articularem a sua morte, a morte de Jesus. Primeiro com descrédito, depois com acusações e, no final, com a morte de Jesus. Uma história que ilustra bem as consequências de ciúmes e invejas é a dos irmãos de José, filho de Jacó. Pensavam eles, se José está tomando o nosso lugar, se ele está brilhando mais, temos que dar um fim nele. Se não conseguimos superá-lo, então vamos acabar com ele. A mesma situação de ciúmes vemos na história de Saul com o Davi. Saul, de qualquer jeito, quer acabar com Davi. Lá no capítulo 20 de 1 Samuel, capítulo 20, verso 31, olha o que Saul disse para o seu filho Jonatas acerca de Davi. Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino.
pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Afinal, o reino era deles ou de Deus? O problema é que muitos estão vendo o seu reino no trabalho de Deus, e não o reino de Deus. Com a inveja, o ciúme, é difícil, muito difícil, conciliar a união em torno de propósitos comuns. Os de Corinto estão servindo a Deus com a natureza espiritual que receberam em Cristo? Não estão servindo a Deus com a natureza espiritual que serviram em Cristo. Paulo os chama de carnais e justifica com um tom de pergunta, para que eles formem a consciência de onde realmente estão. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Paulo está dando um xeque-mate neles. O comportamento dos líderes da igreja em Corinto estava desmentindo o que estavam pensando a respeito de si mesmos, de que eram espirituais e dotados de sabedoria de Deus. O fato das rivalidades na mente e nas atitudes deles era a prova clara de que viviam segundo os homens e caracterizados pela carne. No final, estavam se comportando muito pior do que os homens psiquicós, os que vivem limitados à razão intelectual. De forma alguma, eles estavam dando lugar à sabedoria de Deus em Cristo. Esse negócio de perdão, de amor sacrificial, humildade de Cristo, é loucura na lógica dos gregos e escândalo na lógica humana dos religiosos judeus. Paulo tinha receio de que, indo visitá-los, pudesse encontrar comportamentos mais deploráveis. Na sua segunda carta, ele escreveu: temo, pois, que, indo ter convosco, não vos encontre da forma em que eu vos quero, e que haja entre vós demandas, contendas, invejas, iras, porfias e detrações. Paulo orava para que não acontecesse coisas ruins. Os ciúmes podem acabar mal. As armas poderosas com isso é o amor e a humildade. Paulo vai falar sobre as armas do homem servo de Deus na sua segunda carta, no capítulo 10, verso 4. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Com essa abordagem, demonstrando a natureza humana, se contrapondo à natureza espiritual do crente, Paulo vai aprofundar acerca do comportamento relacional no serviço de Deus. A partir do versículo 5, o apóstolo Paulo vai escrever sobre o seu próprio comportamento para demonstrar como ser um homem espiritual no trabalho de Deus. Paulo vai da eclesiologia e da antropologia para atingir a missiologia. Vai da doutrina da igreja e da doutrina da natureza humana para a teologia do serviço. Paulo começa a descrever as formas de ser no serviço cristão e mostrar que eles estão se enganando no que pensam de si mesmos, no que se referem a serem sábios espirituais e bons cristãos na obra de Deus. Escreve sobre o seu próprio comportamento como um pai a seus filhos. Estabelece, assim, os princípios motivacionais, a chave do comportamento saudável no trabalho de Deus entre irmãos. Paulo vai mostrar aos crentes de Corinto que, na concepção de Cristo Jesus, eles não estão trabalhando com o espírito espiritual, eles estão trabalhando com o espírito de crianças pequenas, sob pena de ser tudo em vão, com consequências ruins e eternas para a obra de Deus e para si mesmos. Diz ele: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como crianças em Cristo. A palavra grega aqui para crianças é népios, criancinhas espirituais. Ele usa essa metáfora porque ela descreve muito bem o comportamento dos líderes da igreja de Corinto. Em nossas igrejas, há pessoas de alta capacidade e intelectualidade que conhecem a Bíblia e têm um bom tempo de crente, mas são bebês espirituais, porque têm ciúmes, birras e porfias. Os líderes na igreja em Corinto pensavam que, por terem domínio da oratória e da filosofia acerca das coisas de Deus, tinham a sabedoria de Deus.
Do lado dos judeus cristãos, por serem conhecedores das Escrituras Sagradas, pensavam ser maduros espirituais. Pensavam que somente os iniciantes no conhecimento das doutrinas e da metafísica seriam crianças espirituais. A ideia de iniciação no conhecimento humano era lógica para eles. No ambiente da igreja em Corinto, havia escolas de iniciação nas religiões de mistério, nas escolas de filosofia e nas escolas rabínicas do judaísmo. É justamente isso que o apóstolo Paulo queria desmistificar da visão de mundo deles. A condição de maduro espiritual não é um processo humano, mas um trabalho do Espírito Santo a partir de um coração humilde e aberto para Deus. Depende de um espírito de servo de Deus, na dependência do poder de Deus, reconhecendo suas limitações. Isso seria alimento sólido, que os coríntios não suportariam, pois seria loucura e escândalo para eles. E o que é alimento sólido? É a demonstração de uma forma de servir e viver crucificada como servo sofredor, como Cristo. O homem sábio, espiritual e maduro em Cristo tem uma forma humilde de trabalhar entre irmãos. Trabalhar com o tipo de amor de Cristo, do capítulo 13 desta carta. Isso seria insuportável para eles ouvirem, muito menos praticarem no trabalho de Deus. Paulo começa a dar exemplos do seu próprio comportamento, a fim de mostrar o que é comportamento sábio na forma de servir a Deus. É a forma cruciforme, usando um pleonasmo, palavra usada pelos teólogos para dizer de uma forma crucificada de Cristo, no servir e no viver. No capítulo 4, Paulo vai desenvolver mais sobre essa forma cruciforme de servir a Deus, com o seu exemplo de trabalho, falando de si mesmo e de outros trabalhadores, de outros obreiros. Ele começa a escrever no capítulo 3, verso 9, que é Apolo, que é Cristo. Paulo e Apolo são apenas servos de Deus, pela misericórdia de Deus, nada mais do que isso. Pois quem te faz sobressair, vai dizer ele, e que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não tiveras recebido? De modo que nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. A unidade da igreja e a união entre irmãos no trabalho de Deus surge quando se dá lugar à natureza espiritual do homem. E esse coloca Deus no centro de toda a glória. A presença de Deus dá vida à igreja e seu trabalho. O crescimento da igreja depende de Deus, mas a presença de Deus depende da forma como os de Corinto se relacionam. É a presença de Deus que dá vida à comunidade. A preocupação, em primeiro lugar, não é o trabalho em si, mas é a qualidade do material cruciforme usado no trabalho. É ser como Cristo, servo sofredor. Senhor, oremos, Senhor, quebranta nosso coração e vivifica a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço. Chegamos, amados, ao momento da intercessão, esse momento tão esperado no nosso culto, também nos lares, não é? Quando em comunhão, ainda que à distância, nos depositamos diante de Deus em oração. Eu tenho de momento alguns motivos de alegria, alguns motivos de contentamento. Vou anunciando e orando. O meninozinho, o pequeno Guilherme Machado, filho do casal Pastor Alex e Priscila, pela bondade de Deus, passou pela cirurgia cardíaca e já foi para casa em processo de restabelecimento. Oremos. Deus e Pai, quão comovido ficamos com a história do Guilherme, mas a tua bondade acompanhou todo esse processo e esse casal já o tem em casa, restabelecendo dessa cirurgia. Muito obrigado. Receba, Senhor, a nossa gratidão por ter nos dispensado esse favor tão grande. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvamos a Deus também porque pastor Galvão e irmã Edneia
passaram por cirurgia e estão bem, e também o senhor Valdemar, pai do pastor Miguel, não precisou de cirurgia e está se tratando de uma pneumonia detectada no hospital. Então, oremos por essas pessoas de maneira agradecida. Pai amado, bendizemos-te pelo senhor Valdemar, que, embora o susto tenha sido tão grande, ele não precisou de cirurgia, mas ajuda-o, ó Deus, nesse processo de recuperação da pneumonia, bem como deu o teu servo, pastor Miguel, palavras de orientação a esse pai que ele evidentemente tanto ama. Também, Pai amado, agradecemos porque pastor Galvão e irmã Edneia, passando por cirurgia, estão bem em casa junto aos seus familiares. A tua boa mão esteve com eles e sempre tem estado. Louvamos-te e bendizemos-te, Senhor, por essa vitória alcançada. Oramos em nome do Senhor Jesus. Pensando em hospital, queremos lembrar que pastor Carlos Novaes e esposa, hospitalizados ainda, estão vencendo a Covid-19. As etapas estão avançando, eles estão bem, oremos agradecidos. Deus e Pai, apresentamos-te pastor Carlos Novaes e esposa Jussara. Já te agradecemos a manifestação da tua mão, conduzindo esse processo de cura, e te pedimos que tu os restabeleça, para a honra e glória do teu nome, para a vitória, a fim de que a tua serva volte ao seu a fazer médico e o teu servo ao ministério da palavra junto da igreja. Abençoa esse tratamento, pedimos-te em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos interceder, irmãos, juntos pelo Hospital de Bom Sucesso, que passou por esse momento ontem e estão ainda vivendo a luta lá. Deus e Pai, já te agradecemos as vitórias ali, porque os danos, embora grandes, poderiam ter sido muito maiores. Mas abençoaste com proteção. Mas, ó Deus, a situação é tão incômoda, a situação é tão difícil, e nós te pedimos que haja, ó Pai, uma administração um pouco melhor, um pouco mais preventiva, ó Deus, para evitar transtornos tão sérios e tão grandes quanto esses que aqueles enfermos viveram e suas famílias viveram juntamente até que soubessem das notícias. Ó Pai, obrigado pelo livramento, abençoa as famílias que foram afetadas e ajuda para que logo possa estar plenamente funcionando, porque é grande a carência de hospitais em nossa cidade. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Seguindo, amados, com os nossos pedidos, irmã Sueli, por sua irmã, a irmã Tânia, por sua irmã Sueli e por sua sobrinha, todos vivendo bastante expectativa. Sueli tratando de um câncer e a sua filha, sobrinha da Tânia, vivendo a expectativa de exames. Deus e Pai, aqui está uma família por quem temos te colocado toda quarta-feira. Irmã Tânia pedindo por sua irmã Sueli e por sua sobrinha, preocupada com os exames e algumas aparências que estão mexendo com o seu coração. Põe a mão, ó Deus, nessa família, dê vitória e conceda, Pai amado, que logo tenhamos notícias boas desse momento que estão vivendo, restaurando desse momento que estão vivendo. Nós te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Toda quarta-feira, praticamente, temos lembrado do casal Cremilda e Moisés. Eles colocam diante de nós e diante de Deus as suas filhas, né? E vamos agora colocar para os irmãos. Deus e Pai, retornamos, colocando diante de Ti a preocupação da Débora, que aguarda o convite para seu transplante renal, e a Bárbara com o seu tratamento de câncer. Ó Deus, são filhos do casal Moisés e Cremilda, e nós te rogamos que o Senhor continue conduzindo esse processo para que haja vitória, a vitória que o Senhor mesmo deseja conceder. Nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sempre temos lembrado também da irmã Inalda e da irmã Célia Regina. A irmã Inalda está pedindo por sua irmã Glaucineide, e Regina Mota, que também tem esse mesmo tratamento de câncer. Oremos por Glaucineide e por Regina. Deus e Pai, essas duas
pessoas que estimamos estão tratando dessa enfermidade. E o tratamento é sempre longo, demorado, cansativo e às vezes dolorido. Mas rogamos que o Senhor ponha os cuidados, não só sobre elas, mas pela família em volta, que também vive esse processo. Ó Deus, abençoa de maneira maravilhosa, debaixo do teu querer e da tua vontade. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Javé, Berlanda e Antoeme e o casal Ubirajara e Catarina. Senhor, esses 4 irmãos nossos, cada um com a sua peculiaridade, tem estado em enfermidade, tem tido alguns momentos de algum restauro, alguma melhora, mas preocupam as suas famílias, sentem dores e nós colocamos diante de Ti Javé, Antoeme, Birajara, Catarina, pessoas que estimamos e que colocamos diante de Ti porque creram no Senhor Jesus, aceitando como seu Salvador. Abençoa e cuida, ó Deus, continues a cuidar dessas famílias. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. A irmã Ana Mendes continua lembrando o jovenzinho Eduardo, 14 anos, e o João Gabriel, que tem 14, e Eduardo, que é um jovem médico, também vivendo a crise do câncer. Oremos então. Deus e Pai, temos lembrado ao nosso povo de pedir por João Gabriel, com seus 14 anos, e o doutor Eduardo, ainda jovem médico, lutando com essa enfermidade. Senhor, quão difícil é vencê-la, mas debaixo do Teu poder, de acordo com a Tua vontade, muitos têm vencido. E isso te pedimos para esses 2, de tal ordem que possamos, submissos ao Teu querer, contemplar a Tua mão agindo nessas 2 vidas. Nós te pedimos pelo nome do Senhor Jesus. Amém. Lembramos também o irmão Oscar de Lima, que está aguardando sua cirurgia, sua esposa, a irmã Lindalva, e esse nosso amigo J. Santos, que pede por Gilton e Ricardo, e ele informa que estão enfermos. Então, oremos pelo irmão Oscar, pela irmã Lindalva, Gilton e Ricardo. Deus e Pai, aqui estão novamente mais 4 nomes: Gilton, Ricardo, Lindalva, Oscar. Para nós, ó Deus, são dificuldades que a gente tem para vencer. Para o Senhor, é algo que o Senhor pode realizar atendendo-nos de acordo com a vontade do Senhor para essas vidas. O fato é que essas pessoas e as pessoas em volta delas vivem, ó Deus, esses momentos de expectativa da cirurgia, do apoio, da cura da enfermidade. Ó Pai amado, sê bondoso, como o Senhor sempre é, e dispensa favor grande sobre essas vidas. Nós oramos confiadamente em nome do Senhor Jesus. Amém. Estou lembrando também do pastor José Gonçalves Ferreira, irmã Ângela Maria Rodrigues Ferreira, casal que estimamos e para o qual pedimos as nossas orações dos irmãos. Deus e Pai, novamente retornamos a colocar diante de Ti essa família, pastor José Gonçalves e irmã Ângela Maria. Ó Deus, continues a conduzir a vida desta família, dando, ó Deus, os caminhos necessários, o levantamento da saúde, o retorno da saúde, de modo que com alegria eles possam continuar Te servindo e dando testemunho da Tua graça diante dos seus vizinhos e da sua família. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os pedidos que a gente conclui, que eu chamo de pedidos gerais, nós vamos agora apresentar aos irmãos nesse momento. Nosso querido Pai, completando esse tempo, onde de fato não falamos
todos os nomes. Há outros que estão certamente contigo para a dispensação de graça e favor. Mas nós queremos, ó Deus, agora lembrar algumas coisas, como a continuação do nosso culto presencial, a decisão que o Conselho orientou quanto aos cultos de novembro à noite, aguardar um pouco mais, pelo nosso país, por esse processo eleitoral que está para se desencadear, e no meio dessas pessoas que se candidatam, temos o irmão José Honório da nossa igreja. Suplicamos que o Senhor o abençoe com a direção nesse momento. Também te pedimos, nosso Deus e Pai, pelos demais municípios, pelo nosso estado, por essa pendência de julgamento que se abateu sobre o nosso estado. Enfim, Pai amado, cuida da nossa pátria, nos dê vitória, ó Deus, nesse tempo que a gente precisa tanto da Tua direção. Pedimos, Pai amado, pela nossa Assembleia Convencional, pedimos pela Convenção Brasileira, Carioca, Pastor Newton, Pastor Fausto, Pastor Sócrates, todo esse povo incumbido de conduzir os destinos dessa obra, sem nos esquecermos naturalmente, ó Deus, do nosso colégio, do pastor Alexandre, enfim, esse grupo que nós estimamos e que precisa andar direito nos teus caminhos. Pai amado, abençoa-nos e ao final deste culto, nos leves em paz para os nossos acontecimentos domésticos e cuidando sempre de nós. Essas petições, esses pedidos, nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. No poder de Deus, sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus, tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus. De Deus. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito agradecidos estamos aqui na Tua presença mais uma vez, Senhor. Obrigado por esse momento maravilhoso que nós passamos em oração, Pai. Senhor, esteja conosco, Senhor Deus, durante o decorrer desse dia, Pai. Abençoa também os pedidos que foram entregues aqui, Senhor. Que o Senhor faça de acordo com a Sua vontade, Senhor. Nos orienta, nos dê sabedoria, nos acalma os nossos corações, para que nós possamos continuar rendendo glórias a Ti. Muito obrigado por todas as bênçãos derramadas, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, após esse tempo, quando oramos, louvamos, pedimos intercessoriamente por muitas pessoas, cantamos, né? Ouvimos a exposição bíblica, agora concluímos dizendo que Deus possa continuar nos abençoando, guardando, protegendo, que nós tenhamos também os cuidados necessários. A gente tem visto muitas pessoas rompendo essas orientações e o prejuízo é sempre grande. A gente acompanhando o noticiário, a gente percebe que estados que estão em instabilidade, daqui a pouco volta a crescer, aí diminui um pouco. Sem dúvida isso, certamente, imagino eu, seja resultado da transgressão dos cuidados que devemos ter. Não nos afastemos ainda desses cuidados, irmãos. Mas por agora um grande abraço, fraterno abraço e que Deus possa nos conduzir nesse restante de semana. E domingo,
Os que podem vir, venham. 10h15 o nosso culto. Exposição da palavra, início do mês de novembro, com suas comemorações musicais e a celebração da ceia do Senhor. Uma boa noite a todos, que Deus os abençoe. Amém. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.